Ter ossos fortes sem consumir laticínios? Esse é o tema da nossa live de hoje. Se você quer aprender como ter ossos fortes desde a infância até a longevidade, durante a menopausa, que é um momento mais crítico, fique comigo até o final do vídeo de hoje que você vai aprender, certo? Então, geralmente quando a gente decide ter uma alimentação vegana, é que vem muitas dúvidas relacionadas a esse tema, né? Nossa, mas e a saúde óssea? Porque geralmente a gente pensa em saúde óssea só está relacionado com a ingestão de cálcio. Seja muito bem-vinda, Mariana. Então, eu quero mostrar para vocês que a saúde óssea não está relacionada apenas à ingestão de cálcio, que ele sim é muito importante, mas a saúde óssea vai além do cálcio. A gente precisa de outros nutrientes, outros minerais e vitaminas para ajudar a utilizar esse cálcio que a gente está ingerindo, certo? Então, por que é importante a gente ter uma boa ingestão de cálcio? Eu falei para vocês aqui agora já. A boa ingestão de cálcio e de esses minerais que eu vou explicar para vocês aqui hoje, né, é importante durante toda a vida. Uma criança, por exemplo, né, ela está em fase de desenvolvimento, está crescendo os ossos ali. Ela precisa de ter uma boa ingestão de nutrientes para ter ali a formação dos osteoblastos, que são as células ósseas, né? Então, se uma criança tiver baixa ingestão dos nutrientes que eu vou comentar aqui hoje com vocês, isso pode impactar no desenvolvimento, no crescimento dessa criança, né? Então, durante a fase adulta, a gente pode ter fraturas graves, né? Por conta o quê? De uma baixa ingestão de alguns nutrientes, tá? Por conta da ingestão, às vezes, de alguns roubadores de cálcio. Sim, existem alguns alimentos que acabam desperdiçando cálcio, né? Desperdiçando magnésio, desperdiçando outros nutrientes que são importantes, que a gente vai conversar aqui hoje também, certo? Então, durante a fase adulta, principalmente mulheres, e por isso que eu resolvi tratar esse tema aqui hoje, por conta dessa semana da mulher, né? Então, focar em algo sobre a saúde da mulher, né? Também. Então, durante a pré-menopausa e menopausa, com declínio do estrogênio, há um maior risco de doenças ósseas também, né? Então, como a gente frear tudo isso? Como a gente entrar numa alimentação vegana sem comprometer a nossa saúde óssea? Então, fique comigo aqui, tá? Porque você vai tirar todas essas dúvidas na live de hoje. Então, sem dúvida, nós vamos falar primeiro do cálcio. Ele é muito importante para a saúde óssea. No entanto, o que acontece? Às vezes, nós estamos fazendo uma boa ingestão de cálcio. Certas pessoas, às vezes por conta da idade avançada, né, por conta já de problemas relacionados a osteoporose, osteomalácia, já está fazendo uso de uma suplementação com cálcio. Só que alto consumo de cálcio sem magnésio, vitamina C, vitamina D, vitamina K2, esse cálcio ele fica livre no sangue e ele não entra na célula óssea, ele não entra, certo? Então, com isso, esse excesso de cálcio que fica no sangue pode se acumular no nosso coração, nas válvulas cardíacas, certo? Pode se acumular nas nossas articulações, e isso pode desenvolver problemas sérios de saúde, tá? Então, alto consumo de cálcio sem a ingestão adequada de outros nutrientes, isso pode aumentar em 27% o risco de ataque cardíaco,
sabe? Até 12% o risco de um derrame. Porque esse cálcio ele fica acumulado ali num lugar que prejudica a nossa saúde, ok? Então, para que eu consiga, né, de fato, aproveitar ao máximo esse cálcio presente ali que eu estou ingerindo, eu preciso ter uma boa ingestão desse conjunto de nutrientes que eu acabei de falar, né? Que são o magnésio, vitamina D, vitamina K e vitamina C, ok? Porque todos esses nutrientes, eles vão funcionar como se fosse um Uber, entendeu? Uma carona para que esse cálcio entre dentro da célula óssea, ok? Então, como que a gente consegue obter todos esses nutrientes? Vamos falar primeiro aqui do cálcio, né? Que é mais conhecido. O cálcio, ele não só está presente no leite de vaca, ele está presente também nos alimentos vegetais. Agora, a gente precisa ter uma noção de que existe um termo na nutrição que a gente chama de biodisponibilidade, ou seja, existem alimentos que esse cálcio deles é melhor absorvido, é mais absorvido no nosso organismo do que outros alimentos. Por exemplo, o leite, apesar de ter muito cálcio, a gente tem uma baixa biodisponibilidade desse cálcio no organismo, ou seja, pouco cálcio presente no leite é absorvido no nosso corpo. Por exemplo, a quantidade de cálcio que é absorvido da couve no nosso organismo, né, o cálcio presente na couve é de 42%. É uma quantidade bem maior do que a absorvida ali do leite bovino, certo? Por exemplo, o cálcio presente no gergelim, a absorção dele é de 62% no nosso corpo. Estão entendendo como que é isso? Então, quando a gente pensa em cálcio, o mais importante não é a quantidade dele presente no alimento, e sim a qualidade desse cálcio. Porque eu quero consumir algo que realmente o meu corpo vai absorver com mais eficiência, certo? Então, isso é muito mais interessante ainda quando que eu consigo equilibrar ali, minimizar o consumo de desperdiçadores de cálcio, como é o caso, por exemplo, da cafeína, né? Então, a cafeína, ela atrapalha a absorção do cálcio. Geralmente, esse cálcio que a gente está consumindo e que está presente com a cafeína, parte dele vai embora pela urina, né? Então, existem alguns alimentos, algumas substâncias que acaba contribuindo para que a gente perca, né, cálcio pela urina. A cafeína é dessas substâncias, certo? Existe também, por exemplo, o excesso de cloreto de sódio. Então, se você está consumindo muitos produtos industrializados, né, que tem uma grande quantidade ali de cloreto de sódio para conservar esse produto na prateleira, a gente precisa ter uma atenção, porque o excesso de sódio, né, especificamente o cloreto de sódio, que ele é diferente de sódio, né, ele pode atrapalhar, né, essa absorção de cálcio ali, né, porque boa parte do cálcio desse alimento que eu estou ingerindo, se eu consumir muita cafeína, muitos alimentos industrializados, eu posso perder por meio da urina, tá? Então, a gente precisa ter atenção também ao uso de medicamentos. Use medicamentos apenas prescritos pelo teu médico de confiança, né? Evite fazer automedicação. Por quê? Por exemplo, antiácidos é um tipo de medicamento que se usa muito sem a prescrição médica. Porque tem um refluxo, fui pra uma festa, comi muito e para digerir melhor eu tô usando um antiácido. Então, antiácidos acaba atrapalhando essa absorção do cálcio. E não só do cálcio, do magnésio, vitamina C, certo? Então, tudo isso a gente precisa ter cuidado.
né? Alguns tipos de medicações, estatinas, né? Usados para controle ali do colesterol, a gente precisa ter atenção. Eu tô falando aqui essas coisas, não é porque você vai deixar de usar se você precisa. É porque o teu médico, o nutricionista que cuida de você, ele precisa entender sobre isso. Por quê? Porque se você estiver fazendo uso de alguma dessas medicações, por necessidade mesmo, a gente precisa ter uma atenção maior em relação à tua ingestão de alguns nutrientes, tá? Que são importantes para preservar a saúde óssea, ok? É nesse sentido que eu tô falando, né? Então, mulheres em período fértil que fazem uso de anticoncepcional. Então, o anticoncepcional, ele acaba prejudicando a absorção de magnésio. Magnésio é um dos nutrientes que as pessoas têm mais deficiências. Ontem eu compartilhei com vocês nos stories um questionário de uma das minhas pacientes, né? Questionário de sinais e sintomas, que só ali naquele questionário apresentou 9 sintomas relacionados à deficiência de magnésio. Um nutriente importantíssimo para a saúde óssea. Certo, Matheus? Viviane? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode colocar aqui, tá? Então, a gente precisa se atentar à ingestão, né, desses alimentos, essas substâncias que acabam desperdiçando o cálcio que a gente está fornecendo para o nosso corpo, tá? Agora, tem algo importante que eu dei uma pesquisada ainda hoje, um pouco mais, para trazer esse tema para vocês. E eu fiquei, assim, impressionada com alguns artigos científicos que eu tive acesso, né? Olha só, você sabia que a alta ingestão de proteína, principalmente proteína de origem animal, ela impacta aí na absorção do cálcio, por exemplo? Sabia disso? O que acontece? Por que isso acontece? Isso, gente, foi feito vários estudos. O primeiro estudo que eu tive acesso, os pesquisadores, eles avaliaram um grupo, né, de voluntários, onde eles fizeram 2 coletas de urina desses voluntários. Então, primeiro no momento basal, ou seja, antes da intervenção nutricional, eles fizeram uma coleta dessa amostra de urina. Fizeram a avaliação. Depois de um tempo, eles forneceram uma refeição para esses voluntários rica em proteína animal, certo? Eles se alimentaram dessa refeição e aí depois de um tempo, de algumas horas, eles fizeram uma segunda coleta, né, de urina desses voluntários. E o que eles verificaram nessa pesquisa? Que a segunda amostra de urina, ou seja, aquela coletada logo após, né, horas após o consumo daquela refeição rica em proteína de origem animal, ela apresentava uma quantidade muito grande de cálcio, certo? Ou seja, uma ingestão de proteína animal contribui para a perda de cálcio pela urina. E por que isso acontece? Por que isso acontece? É interessante a gente observar essa questão até como o nosso corpo funciona, ok? A proteína, né, de origem animal, o que acontece? Os alimentos de origem animal ricos em proteínas são alimentos altamente ácidos que a gente fala. Então, o pH, né, vai de 1 até 14. Então, o pH entre 1 e 6, ele é considerado um pH muito ácido, enquanto o pH 7 é neutro e o pH de 8 até 14 é considerado um pH bem alcalino. O nosso sangue, ele tem um pH neutro, certo? Assim, a maior parte das nossas estruturas aqui do nosso corpo tem um pH neutro. Com exceção ali, por exemplo, do nosso, da cavidade gástrica, do nosso estômago, onde tem, né, o ácido clorídrico, que é altamente ácido. Por isso que é possível a gente digerir proteína, que é um dos nutrientes mais difíceis de digerir, ok? Mas, de uma forma geral, as estruturas do nosso corpo apresentam um pH levemente alcalino, certo?
Então, o que acontece? Quando a gente faz a ingestão, quando se faz a ingestão de alimentos de origem animal, muito ricos nessa proteína, né? O nosso corpo, ele precisa transformar essa substância ácida em uma substância alcalina. É o que a gente chama na química de efeito tampão. Quem faz esse papel são os nossos rins. Só que eles não fazem isso sozinhos. Eles fazem esse efeito tampão com a ajuda de minerais. Que minerais são esses? Cálcio, fósforo, magnésio. Minerais esses que estão presentes em maior quantidade o quê? Nos nossos ossos. Nos nossos ossos. Ok? Então, acaba que esse cálcio, esse fósforo, esse magnésio presente ali no osso que foi recrutado para fazer efeito tampão, eles vão embora pela urina. Entende? É a mesma coisa que acontece com os laticínios. Muito bem conceituada no meio científico, que é a American Journal of Nutrition. Essa revista, ela publicou um relatório, né? E nesse relatório, eles fizeram... Eu estava falando do relatório, né, que foi publicado por uma revista bem conceituada, a American Journal of Nutrition, certo? Então, esse relatório, eles publicaram uma pesquisa onde eles verificaram que pessoas que deixaram de consumir alimentos ricos em proteína, né, animal, e passaram então a consumir alimentos mais vegetais, eles tiveram uma menor quantidade de cálcio sendo eliminado pela urina. Na verdade, o cálcio eliminado pela urina reduziu pela metade. Então veja isso, gente, a importância, né? Às vezes, quando se fala de uma alimentação vegana que não vai ter uma ingestão de cálcio proveniente dos laticínios, somente alimentos vegetais, você fala, nossa, mas e aí, como vai ficar a saúde óssea? Mas veja a importância de reduzir ou às vezes eliminar a proteína de origem animal, porque isso vai beneficiar a saúde óssea, certo? Porque uma vez feito isso, a gente vai diminuir pela metade a quantidade de cálcio eliminado pela nossa urina, fezes. Isso não é legal, gente? Isso não é bacana, sabe? Agora, cálcio não é tudo em relação à saúde óssea, né? Então, eu falei aqui muito que é do magnésio. Magnésio, ele está presente em maior quantidade nas nossas oleaginosas. E é o grupo alimentar que geralmente vocês têm consumido em menor quantidade, né? Eu pergunto sempre ali aos meus pacientes, qual a frequência do consumo de oleaginosas? Ah, semanalmente. Qual é o consumo, a frequência de consumo de chia, linhaça? Nossa, nunca. Então, preste atenção sobre isso, tá? Avalie e mude em relação à ingestão desses nutrientes, tá? Então, por exemplo, semente de abóbora, semente de gergelim, certo? Linhaça, são os alimentos mais ricos em magnésio, ok? Outro nutriente muito importante para favorecer, né, essa absorção do cálcio ali nos nossos ossos é a vitamina C. Gente, vitamina C. E não é essa vitamina C que você toma ali, é efervescente não, tá? Não, é vitamina C, é de comida, ó. É da laranja, do limão, do abacaxi, do mamão, das verduras, dos vegetais crus. Porque os vegetais crus são ricos em vitamina C, né? Então, quando a gente aquece, aí a gente reduz bastante a vitamina C, porque é uma vitamina muito sensível. Mas se você consumir bastante frutas, verduras cruas, a gente vai conseguir obter bastante vitamina C, certo? E favorecer a absorção do cálcio no meu organismo, ok? Outro nutriente muito importante é a vitamina K. Vitamina K, ela está presente em maior quantidade, gente, não é em alimentos de animal, são alimentos vegetais,
principalmente alimentos vegetais na cor verde escuro. Todos os alimentos ricos, né, em vitamina K, eles apresentam essa coloração. Então, couve, brócolis, ervilha, lentilha, pimentão verde, salsa, cebolinha, pepino, vagem, edamame, sabe? Todos os alimentos verde escuro são ricos em vitamina K, tá? Tem vários suplementos aí que às vezes são utilizados para pacientes que precisam recuperar a saúde óssea, apresentam essa combinação, inclusive. Não é o cálcio sozinho. Apresentam cálcio, vitamina K, vitamina C, magnésio e a vitamina D. Vitamina D é uma das principais deficiências nutricionais que a gente tem hoje. E qual que é a principal fonte dela? Luz solar. Luz solar. Ok? Tanto é que mesmo a gente suplementando muitas vezes, ela não sobe tanto no nosso organismo. Por quê? Porque a luz solar ela é muito importante em relação a essa questão da vitamina D. Certo? Então, pense sempre nisso. Saúde óssea não tem a ver só com cálcio. O cálcio é só a pontinha do iceberg. A gente precisa verificar como que está a ingestão dos outros nutrientes. A gente precisa avaliar como que está a ingestão de substâncias e alimentos que são o quê? Roubadores de cálcio, que desperdiça cálcio, certo? Porque tudo isso influencia na nossa saúde óssea. Agora, algo que é tão importante quanto a gente adequar a ingestão desses nutrientes é o quê? É a gente ter uma vida ativa, fisicamente ativa. A gente dá um chega no sedentarismo. Porque um osso que não tem estímulo, certo? Ele acaba ficando fraco. Ele acaba ficando frágil, certo? Então a gente precisa criar um estímulo para esse músculo. E músculo não, esse osso, que na verdade é um tipo de músculo. Tanto é que a gente chama musculatura. Como é que fala? Ósseo, né? Então o osso ele precisa de um estímulo, tá? Como eu vou criar esse estímulo? Fazendo atividade física. Corrida, né? Uma bicicleta, enfim. Mas também um exercício de força. Então, não subestima a importância da atividade física. Tá? O ideal é que ela seja o quê? Diária. Que a gente consiga combinar tanto exercício de força como um exercício, né, mais aeróbio. Aeróbio, tá? Então, pense nisso, ok? Pense nisso, dê todas as estratégias que eu falei aqui hoje para um conhecido seu que precise melhorar a saúde óssea, ok? Isso é muito importante. E agora eu lembrei de outra substância também que é muito interessante na saúde óssea, que é a quercetina. A quercetina, vocês já ouviram falar? Vocês aqui já ouviram falar nessa substância, quercetina? É um bioflavonoide que a gente chama. Ela está presente principalmente em frutas vermelhas. Tanto é que a primeira vez que foi isolada a quercetina foi através do que? Da maçã. Principalmente na casca da maçã. Tem muita quercetina, né? Então é super antioxidante, inclusive. E ela ajuda muito na reconstrução óssea e ela consegue inibir a perda de minerais. Então, olha só que interessante a quercetina, né? Para a saúde óssea. Então, quando a gente consegue enxergar tudo isso, a gente consegue o quê? Fazer pequenas mudanças no nosso dia a dia. E que fazem uma grande diferença a médio e longo prazo, tá? Então, se você tem, às vezes, um conhecido, né? Uma conhecida que está no período da pré-menopausa, menopausa, às vezes pode ser você, né? Então, faça essa avaliação de 0 a 10. Que nota que você dá
em relação à tua ingestão de vitamina D, de cálcio, né? O cálcio, acabei que eu não falei ainda, né? Vou falar as principais fontes de cálcio na alimentação vegetariana, né? Alimentos verde escuro, nós temos o feijão branco, nós temos soja, tofu é riquíssimo em cálcio, tá? Nós temos o gergelim, certo? Então, com que frequência você tem incluído esses alimentos no seu dia a dia? Feijão branco. Gente, tem tanto tipo de feijão, a gente precisa variar, certo? Feijão branco é muito rico em cálcio, tá? Então, vamos incluir esses alimentos. De 0 a 10, que nota que você dá para a tua ingestão de magnésio, de vitamina K, de vitamina C? De 0 a 10, quanto que tá hoje, né, a tua prática de atividade física? Porque a médio e longo prazo isso vai impactar o que? Na nossa saúde óssea, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, coloque aqui abaixo do nosso vídeo, que eu tenho o maior prazer em poder te ajudar. Se você precisa, você enxerga que é necessário ter um acompanhamento nutricional, um direcionamento de um profissional para adequar a tua alimentação vegetariana ou vegana, te ajudar na recuperação do aporte nutricional, para te ajudar a conquistar o shape que você tanto almeja, com menos gordura, com mais massa magra, conte comigo. Me mande uma mensagem, clique no link da bio para você conhecer melhor meu trabalho, para você entender como eu posso te ajudar. E vai ser um prazer poder pegar na tua mão e caminharmos juntos. Combinado? Um grande beijo e até semana que vem. Lembre-se, toda quarta-feira ao meio-dia é o nosso encontro aqui. Combinado? Beijo da Nutri. Tchau, tchau.